Mostra sua UFMG. Oi gente, começa agora uma edição especial do videocast da Mostra Sua UFMG. Nessa nova temporada você vai conhecer os cursos de formação técnica da Universidade Federal de Minas Gerais. A UFMG oferece cursos de ensino médio e técnicos gratuitos por meio do Colégio Técnico, o Coltec, e do Teatro Universitário, o TU. Ambos são integrados à Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG. O Teatro Universitário é um curso de formação de atores a nível técnico profissionalizante fundado em 1952. Com 73 anos de história, a grade curricular abrange conteúdos relacionados a circo, dança, contação de histórias, mascaramentos e consciência corporal e vocal. Além disso, são oferecidos conhecimentos em maquiagem, cenografia, figurino e produção cultural. Eu sou Ramon Frank e vou apresentar essa conversa de hoje e para tornar este bate-papo mais acessível, vou fazer a minha audiodescrição. Bom, eu sou um homem negro de cabelos cacheados, eu estou utilizando um óculos de grau no meu rosto, nas minhas orelhas eu utilizo brincos de argola e também piercings e estou usando hoje um suéter preto. Estão aqui com a gente o professor Rogério Lopes, coordenador pedagógico do Teatro Universitário e também a estudante do curso Karine Amai. Sejam bem-vindos. Professor Rogério, vou pedir para você fazer a sua audiodescrição e também se apresentar. Eu sou um homem negro, de pele morena, tenho os cabelos encaracolados, que estão descoloridos num tom amarelado, uso alargadores nas duas orelhas, grandes e brancos, tenho uma barba grande também, levemente grisalha, estou com uma blusa de tricô bastante colorida e uma calça em tons mostarda. É um prazer estar aqui na TV UFMG. Muito obrigado, professor. Karine, também vou pedir para você fazer sua audiodescrição e se apresentar. Eu sou uma mulher negra de olhos castanhos, eu estou utilizando tranças, que são feitas de fibra de jumbo, da cor loiro, claro. Eu estou utilizando uma roupa preta, um blazer com tons terrosos e alguns desenhos. Estou utilizando argolas também. E é isso. Também é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Karine. E para iniciar essa conversa, nós vamos falar sobre a história, a característica do curso, o perfil dos estudantes que eles recebem, as possibilidades de formação e também sobre o processo seletivo. Professor Rogério, o Teatro Universitário, neste ano, ele completa 73 anos de existência, né? E é um dos cursos técnicos mais antigos de teatro que a gente tem no nosso país. Você poderia falar um pouco sobre a história desse curso? Bom, é isso, o Teatro Universitário tem uma escola com mais de 70 anos, né? A maior parte do tempo dele, ele funcionou no espaço que a gente chama de Coleginho, que é no bairro Santo Antônio, sob a direção da professora Aide Bittencourt, que foi uma pessoa que guiou o curso por muitos anos, assim. E por muito tempo funcionou com um modelo de 3 anos de formação, hoje a gente tem 2 anos, né, de duração de curso, e desde 2009, com a reestruturação do campus da Pampulha, nós somos convidados a vir cá para o campus e funcionamos então num prédio anexo à Escola de Belas Artes, junto com o curso de graduação em teatro, né? Acho que de maneira sintética, essa um pouco a história, os espaços, né, assim, pelo que o curso passou, mas né, tiveram inúmeros profissionais, desde professores a pessoas que foram formadas, né, assim, da cidade e que estão atuando, sei lá, no país inteiro hoje, que passaram pelo Teatro Universitário. Né? Uhum. E Karine, conta pra gente como veio essa sua vontade de fazer teatro e por que você também escolheu o Teatro Universitário? Então, desde criancinha eu gosto muito das artes. Eu cresci consumindo audiovisual, novelas, filmes, e eu achava muito interessante o trabalho do ator. E aí eu quis me aprofundar um pouquinho mais, aí eu entrei em um cursinho básico, e aí meu irmão viu que eu gostei, e aí ele tinha uma amiga que fazia o TU também. E aí ele me indicou, e aí eu fiz a prova, eu entrei, e é isso. Ótimo. E professor, quais que são essas oportunidades, né, acadêmicas que o curso técnico em teatro ele oferece para esses estudantes?
Bom, se a gente pensar acadêmico enquanto relação com a universidade, né, é um curso técnico de uma escola vinculada, então o estudante que entra no nosso curso, ele tem, e eu costumo dizer isso logo no primeiro dia de aula, né, ele está entrando numa universidade, por mais que esteja cursar um curso técnico, né, mas ele tem acesso aí a todas as possibilidades, desde bolsas de trabalho, bolsas de pesquisa, bolsas de extensão, né, nos mais diversos órgãos da UFMG, departamentos e unidades, né? Às vezes ele não precisa ficar restrito só no teatro, ele pode ter experiências em outras unidades e usufruir dessa ideia de universidade, né? Assim, que, como o próprio nome diz, tem um mundo aí dentro, né? E que ele pode ter acesso a partir que ele entra na escola ou ela entra como estudante no teatro universitário. E como tem sido essa experiência para você, Karine, de cursar o teatro universitário? Tem sido muito boa. Desde que eu entrei, eu me senti num lugar seguro, eu me senti acolhida no TU. Tem conteúdos muito bons, todas as matérias são muito boas, os professores são excelentíssimos, capacitados para dar aula. E cada matéria, tanto obrigatória quanto optativa, me trouxe algo muito importante para a minha formação. Então, está finalizando agora, eu sinto que é uma experiência enorme na minha vida. E por fazer parte do TU, você já sente essa experiência, essa vivência de fazer parte da universidade, assim como o professor citou? Sim, o teatro universitário, por estar dentro da universidade, abrange grande espaço para a gente, na UFMG em si, né? E professor, muitas pessoas se perguntam, não é, sobre essa diferença entre o curso de graduação em teatro e também o curso técnico. Você poderia falar um pouco para a gente essa diferença? Sim, posso. Acho que assim, tem alguns elementos que a gente pode pensar. Primeiro, a graduação, né? O nosso curso hoje ele tem 2 anos de duração e uma graduação em teatro são 4 anos, né? Então é metade do tempo. Tem uma outra relação que o nosso curso acontece todo à noite, de 7 às 10h20. Então tem uma possibilidade aí de acesso, às vezes, de pessoas que trabalham, né? E que tem essa possibilidade, então, de estudar à noite, né? E uma outra, talvez, do que é aprendido no curso, acho que tem uma diferença em relação à dimensão prática, né? Eu acho que, essencialmente, o curso técnico em teatro é para a formação do ator, no nosso caso, e aí todas as disciplinas, todo o percurso que o estudante ou a estudante vai passar pela escola está focado ou centrado na experimentação prática, né? Tanto que a gente tem não só as disciplinas, a maior parte das nossas disciplinas, acho, sei lá, 75% do curso são disciplinas práticas, e no final a gente oferece um estágio que é feito na própria escola, né, com a montagem de um espetáculo, em que você vai ficar em cartaz pelo menos 2 semanas ali, num espetáculo que se pretende profissional, assim. Então, ele tem essa dimensão. Não que a gente não tenha uma outra disciplina que estude a partir da dimensão um pouco mais teórica, mas ele não vai ter as articulações que na graduação tem de aprofundar um pouco mais, né? Seja teoricamente, seja na dimensão da pesquisa, seja na dimensão da licenciatura, que a graduação, né, vai aportar para esse lugar. A gente vai trabalhar essencialmente na formação do ator para o mercado, nesse caso. E o TU, por ser uma escola, né, que é pertencente à UFMG, ele teve uma grande influência também, até mesmo na criação do curso de graduação em teatro, né? Alguns professores que já foram professores do TU hoje são professores da graduação. Sim. E você poderia falar um pouco sobre essa importância, sobre essa relação entre professores da graduação e do TU também um pouco? Bom, isso é quando, né, surge o curso de graduação, era uma época em que provavelmente a gente tinha ali o Teatro Universitário e o Palácio das Artes, né, que é do Governo do Estado, que são os 2 cursos que na época faziam esse processo centralmente de formação do ator, né? Então foi importante, assim, quando, né, a classe artística, as pessoas se reúnem e entendem que Belo Horizonte era necessário ter uma graduação, e a UFMG abarca isso muito pela, né, assim, a professora Leda Maria Martins, que foi bastante importante nesse processo de estruturação desse curso, e que vai estruturá-lo, né, para acontecer aqui dentro. Houve um momento, uma dúvida, se o teatro universitário se tornaria, né, a graduação e ele deixaria de existir, como por vezes
já ocorreu em outras unidades, outras universidades no Brasil, mas acabou se mantendo os dois cursos, né? E como você falou, a gente tem isso, né? A professora Bia Braga, o professor Fernando Mencarelli, foram meus professores, inclusive no teatro universitário, já que eu me formei lá na década de 90, assim, né? E depois migraram para a graduação. Mas a gente mantém hoje uma ótima relação, assim, desde trabalhos, como nós do Teatro Universitário orientamos trabalhos, né, na graduação, assim como construímos laboratórios, como o LIC, que é o Laboratório de Iluminação, tem uma relação, né, entre equipamentos e servidores técnicos administrativos ali das duas unidades. A gente tem um barracão, por exemplo, que tem, né, tem a professora Teresa Bruzzi, o professor Ed, que é lá da graduação também, junto com o professor Cristiano, que é da arquitetura. Então, acho que essa relação ela é muito bem-vinda e só fortalece os dois níveis de formação. Uhum. E falando um pouco sobre a sua atuação dentro da escola, quais disciplinas você ministra atualmente lá no TU? Bom, desde que entrei na escola, eu sou da cadeira de interpretação, e são as disciplinas que eu normalmente trabalho, normalmente mais no final do curso, tendo a trabalhar muito com as direções de espetáculos de formatura, que é esse estágio que eu falei que a gente faz no final, e mais recentemente, com a reforma que a gente fez do curso, em que a gente incluiu disciplinas optativas, porque o curso não tinha essas disciplinas na estrutura, eu comecei a trabalhar principalmente com o eixo que a gente tornou obrigatório dentro do nosso curso, que é o eixo de relações étnico-raciais. Então, eu trabalho muito a partir também dessa abordagem, dentro de elementos da cena, né? Então, eu pesquiso máscaras, então eu vou trabalhar com máscaras afro-brasileiras. E aí, nesse aporte de um elemento técnico da cena, pensando em construir cena, a gente discute as relações étnico-raciais, assim. São os dois elementos que eu trabalho mais na escola. E qual a sua disciplina favorita lá? Ai, agora você me pegou. Mas a minha disciplina favorita, inclusive, foi de teatro negro, foi ministrada pelo Lucas Fabrício, que estava substituindo o Rogério na época. Foi uma das minhas disciplinas favoritas, que eu me aprofundei mais em uma pesquisa que eu gosto, que é sobre o teatro, e voltou memórias sobre minhas vivências. Segundo lugar, vou ter que fazer um top 3 agora. Ótimo. E falando agora um pouco sobre até mesmo o processo seletivo de entrada, a gente sabe que tem uma prova que ela é prática, né? E você poderia falar um pouco como que funciona esse processo seletivo, né? A entrada dos estudantes no curso? Então, hoje a gente está com a gente terminou as inscrições desse ano agora recentemente, assim, porque elas são feitas isso logo depois no início do segundo semestre. É importante as pessoas interessadas ficarem atentas, assim. E aí a prova, depois você tem que apresentar primeiro uma pequena cena de 3 a 4 minutos que você elabora para uma banca, e que é bem simples, assim. A gente está mais interessado em perceber se você tem alguma disponibilidade para a cena, né? Não é esperado que você já tenha um domínio cênico no teatro, a ideia é que você vai aprender lá na escola. Vai ter um pequeno exercício de improvisação logo depois dessa prova, e a gente tem uma outra etapa, que é uma prova escrita, que a gente indica alguns textos, também são textos bem pontuais, assim, e que você vai fazer uma prova ali de conhecimentos gerais um pouco do teatro a partir dessa bibliografia que a gente traz. Também é algo bastante simples, nada muito complexo, assim, mas para ver como é que anda ali a sua articulação e o mínimo que você conheça porventura ali, né, sobre o teatro, já que a gente está pensando num curso técnico com mais de 70 anos de história e que vai ter uma carga horária bastante intensa, né, de trabalhos, de prática. Então, é importante ali verificar como é que mesmo esse estudante iniciante ali que está pensando em entrar no curso, o quanto que ele tem ali minimamente de conhecimento, o que ele tem buscado, né, para pensar em entrar, para realizar o teatro. É basicamente esse, acho que, o processo de entrada. Ótimo. E Karine, fala pra gente então como que foi fazer o processo seletivo do TU, e eu também fiquei curioso para saber o seu top 3 das disciplinas, se você puder falar. Tá, o processo para entrar no TU foi diferente do que é atualmente. Era 50 vagas disponíveis para alunos entrarem no primeiro semestre. Era uma prova que você fazia um monólogo,
que você poderia pegar pronto ou você mesmo criar o seu. E era uma prova de improviso. Eu não achei tão complexo, mas eu fiquei um pouquinho nervosa para fazer, mas foi bem legal. Meu top 3, eu falei que foi teatro negro, aí vem palhaçaria, que eu fiz com a professora Juliane Leles, e cordel, com o professor Limão. E por que você gostou de palhaçaria e de cordel? Por que chamou tanta atenção para você também? Ah, sim. Palhaçaria, no início eu odiava, porque eu ficava numa neura de eu não sou engraçada, eu não sirvo para isso. Mas no final eu juntei com um trio de colegas meus, que é a Júlia e a Fernanda. E a cena ficou muito legal. Eu me apaixonei pela minha palhaça, pela construção dela, por conhecer mais um pouco de como, né? É a palhaçaria, como se faz, que nem sempre é engraçado. E o cordel, eu gostei muito do resultado. Eu achei muito bonito tudo. E também foi sobre a temática étnica racial. E eu achei muito legal o resultado de fazer, juntou as duas turmas do primeiro ano na época. E foi bem legal, foi bem divertido fazer também. Eu gosto de me divertir em cena também, que eu acho que é um equilíbrio, né? Perfeito. Agora a gente vai falar um pouco sobre as oportunidades de formação extra-classe que os estudantes têm a oportunidade de conhecer aqui na universidade. E, professor, você tinha chegado a falar sobre os projetos de extensão que presentes do curso, né, e também os núcleos de pesquisa. Inclusive, você coordena um desses projetos, que chama Teatro e Cidade. A gente tem até uma das fotos aqui de um trabalho seu, também tem uma outra foto. Você poderia falar um pouco sobre esses trabalhos e também sobre esse projeto e outros projetos que o curso oferece também? Então, no caso desse trabalho do Teatro Cidade, tem a ver com uma experimentação de trabalhar com as máscaras das tradições afro-brasileiras, com os princípios delas, na rua, assim. Então, eu construo uma série de intervenções dialogando com essas tradições, assim, né? Às vezes usando as máscaras, como no caso dessa, que são máscaras lá de Pirinópolis, em Goiás, assim, que a gente vai fazer trabalho de campo. Eu costumo levar os estudantes que integram o grupo aí para pesquisar em campo essas tradições, ou como na foto anterior, que a gente, na verdade, criou esses mascaramentos a partir de tanto da tradição de cestaria, como de tecido de Tiradentes. Esse foi um projeto desenvolvido numa residência que eu fiz do Campus Cultural UFMG Tiradentes, em que a gente pôde trabalhar esses elementos, assim, né? Mas sempre a partir desses princípios. Então, além do Teatro Cidade, eu coordeno também o Festival de Teatro Negro, que é um outro projeto importante da escola, que ali a gente reveza um pouco as coordenações entre a professora Denise, o professor Marco Alexandre, o professor Cristiano Cesarino, o Eliezer, que é técnico administrativo lá da Escola de Belas Artes, também trabalha no teatro. Então, é um projeto importante também que a gente faz de valorização, né, da cena negra, dos estudantes e das estudantes que produzem. E a gente tem, assim, outros projetos como o estudo Circo, da professora Maria Clara, né, que puxa essa área de conhecimento que ainda é pouco explorada na Universidade Brasileira como um todo, né? E aí aqui na UFMG, a partir do trabalho que ela desenvolve, ela traz essa presença muito forte, né, para as pessoas conhecerem o circo, que tem uma tradição enorme no nosso país, assim. Então a gente tem um estudo de circo, a gente tem a TV, o Teatro no Ar, da professora Helena Mauro, que já vai trabalhar com essa relação, né, um programa de rádio sobre teatro e diversos temas, na verdade, está focado na dimensão do teatro, mas assim, já trabalhou com, né, assim, a dimensão de contação de histórias, da possibilidade de relações com a produção de arte na periferia. Então, é uma série, né, de grupos de teatro de Belo Horizonte. Acho que tem um papel importante aí desse projeto de documentação, um pouco, né, também dessa produção que é feita, assim. Então, a gente tem essa dimensão do rádio. Tem o professor Fernando Linares, que trabalha com os mascaramentos, com a máscara. O próprio barracão, que eu já observei aqui, que é da professora Teresa Bruzzi, com o professor o professor Cristiano Cesarino, que vai trabalhar a dimensão da cenografia e figurino.
O TU Convida, que é um projeto que busca trazer artistas e profissionais da cena para os estudantes e para a comunidade em geral. Então, são projetos que têm, né, perspectivas e possibilidades distintas assim, né, de abordagem, dialogando cada um com a perspectiva de cada um, né, das pesquisas de cada um dos professores. Uhum. E Karine, você já chegou a participar de algum desses projetos que foram citados pelo professor, mas também queria saber se você já participou de outros projetos da universidade como um todo, né? Assim, já aproveitou algumas. A gente sabe que tem disciplinas isoladas, que os alunos, até mesmo de curso técnico, podem pegar essas disciplinas, também eventos, né, de divulgação científica e também outros eventos de apresentação. A gente tem eventos culturais aqui também na UFMG, que é o quarta 12h30, ao cair da tarde. Você já chegou a fazer alguma apresentação nesses eventos? Tem a Mostra Tu também, se você puder falar um pouco sobre a Mostra Tu para a gente. Eu já participei de alguns que o Rogério citou. Eu já participei do Festival de Teatro Negro, eu já participei também de algumas aulas com a Maria Clara no Estudo Círculo. Calma que eu me perdi nas perguntas. Mostra Tu. Participei também da Mostra Tu, tanto do ano passado quanto deste ano. Ano passado eu participei mais nos bastidores, como memória e tudo mais. E esse ano eu apresentei 2 cenas. E a Mostra Tu é basicamente um evento feito pelos próprios alunos do TU, né? É a iniciativa dos alunos do Teatro Universitário. E nas apresentações da Mostra Tu, é somente alunos do TU que apresentam ou também tem essa diversidade, né, de outras escolas de técnicas em teatro ou também até mesmo graduações em teatro em apresentar na mostra? Não, outras escolas de teatro também podem se inscrever. Que ótimo. E você também é representante do Grêmio Estudantil, né, do Teatro Universitário. Você poderia falar um pouco sobre como funciona essa representação e também essa sua relação com os alunos da escola, de outras turmas, né, em organizar a recepção de calouros também, até mesmo a despedida dos alunos que estão se formando. Como que funciona essa representação? Sim, o Grêmio ele funciona de uma forma na qual eu represento, mas ele é o todo dos alunos, né? Então, eu venho ultimamente escutando bastante as últimas demandas, como acontece. Eu acho muito legal essa coisa de organizar os eventos que são tradições assim do TU, como a recepção dos calouros, que é uma semana que é aberta para a gente recepcionar, de fato, né, os calouros, e a gente recepciona com apresentações, tradições. Também tem a questão do pessoal que está indo embora, do pessoal que está se formando, tem essas tradições. Esse ano a gente criou uma nova tradição, que foi homenagear os professores. Também foi muito legal, é muito emocionante fazer parte disso tudo e criar isso tudo. É muito prazeroso poder representar os alunos do Teatro Universitário. E como funciona esses corredores lá pelo Teatro Universitário, né? Os alunos, antes de entrar para a sala de aula, até mesmo, né, se há algum intervalo assim, entre uma aula e outra, então nas aulas, vocês conversam entre as pessoas de outras turmas, de outros também anos, assim, como que funciona essa relação entre vocês? É uma relação mais diversidade, eita, me embolei também. Uma relação mais diversa mesmo, assim, né, muito saudável entre vocês. Sim, é uma relação bem saudável. Eu acho que todas as turmas meio que se entrelaçam de alguma forma, a gente se cruza. A gente tem essa relação de, no início do semestre, a gente se apadrinhar, né? Apadrinhar os calouros. Aí cada calouro tem o seu padrinho ali, e aí que acompanha você até o final do curso e acaba gerando um afeto entre isso e também amizades, trabalhos. A gente tem 20 minutos de intervalo de cada aula, às vezes não bate os intervalos, mas normalmente batem e a gente super conversa, a gente tem nosso espaço, né, que é o Grêmio, e ali a gente pode ficar à vontade, trocar relações. Que ótimo. E professor, né, há uma ideia, assim, até mesmo um senso comum, e muitas pessoas pensam que
Uma formação em teatro, às vezes, é muito mais voltada somente para a atuação, assim, sendo que hoje a gente vê um campo muito diverso, né, entre essa formação. Você poderia falar um pouco também sobre essas outras oportunidades de formação, além também, né, da atuação, até porque mesmo o teatro universitário, ele oferece disciplinas relacionadas a circo, a dança, a mascaramento também. Como que funciona também essas outras formações? Eu acho que às vezes as pessoas têm quando vão pensar na coisa do teatro, acabam pensando muito na dimensão da televisão, né, assim, que é uma possibilidade como um campo de trabalho, mas não é exatamente o que a gente mais explora, até porque a gente tem um campo mais limitado em Minas Gerais, né? A gente não tem uma grande indústria, um mercado grande, né, como a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, para absorver essa produção. Então a gente tem um enfoque aí voltado para essa dimensão da atuação, mas como curso, a gente tem, como você observou, sei lá, a gente tem disciplinas de figurino, de cenografia. Então, se o estudante se interessa um pouco por esse campo, ele pode acabar indo, às vezes ele curte a atuação, mas nem tanto, e ele acaba, apesar da gente não dar a formação exatamente nessa área, é muito comum a gente ver estudantes nossos que às vezes terminam a escola e vão trabalhar nos grupos de teatro, que é um lugar importante assim, de absorção, né, dos estudantes que são formados ali na escola. Boa parte dos grupos de teatro de Belo Horizonte são formados por estudantes egressos, seja do TU ou de outras escolas, como a graduação, outros cursos técnicos que existem em Belo Horizonte, né, e vão trabalhar em outras funções, né, seja, por exemplo, isso, vai se interessar pela maquiagem. Acho que o curso técnico é um lugar importante de entrada, né, nesse universo do teatro, e você descobrir que, para além da atuação, você tem inúmeras outras possibilidades para desenvolver, né? Tem pessoas que vão se interessar um pouco mais para a dimensão da animação de festa, por exemplo. Enfim, acho que tem aí uma gama de possibilidades aí para entender a dublagem, por exemplo, né? E que aos poucos, enquanto você vai cursando o nosso curso, você vai descobrindo e tendo possibilidades de desenvolver essas outras habilidades ou, né, outras habilitações profissionais. E para além da sala de aula, né, dessas disciplinas que são ofertadas pelo curso, você acredita também que esses projetos de extensão, eles influenciam também esses alunos a buscar outras áreas também, além do teatro, assim, também como figurino? Você falou da dublagem, então até mesmo o Teatro no Ar, né, que é um programa de rádio, também influencia muito nessa questão da dublagem, da voz. Você acredita que esses projetos, eles também influenciam nessa busca desses alunos para outras oportunidades? Sim, totalmente, porque aí são projetos que às vezes vão trabalhar conteúdos que não necessariamente são trabalhados no currículo da escola, né, assim. Então, esse exemplo que você dá do Teatro no Ar é bastante importante, assim, né? Porque aí tem toda uma abordagem ali que vai implicar não só a apresentação do programa, por exemplo, a própria dimensão de captação de som, né? Acho que isso abre possibilidades para vários outros lugares, assim, né? Fico pensando, você mesmo que vem do teatro, tá aqui fazendo, né, como apresentador de TV, assim, é um conteúdo que a gente não trabalha no curso, assim, né? E eu acho que os projetos de extensão são bem importantes para, às vezes, você vai despertar pelo gosto por dar aula, por exemplo, né? Assim, a gente não tem a dimensão da licenciatura, mas a gente tem um processo de formação, no caso do teatro, que são por oficinas livres, né? Cursos livres de teatro, e que não necessariamente você precisaria ter uma licenciatura para ministrar, uma vez que eles estão fora do sistema oficial de ensino, né? E aí, às vezes, é isso. Também, por meio de um curso de extensão desse, você se especializa, por exemplo, no circo. E aí, daqui a pouco, você está ministrando pequenas oficinas de circo nas comunidades, por exemplo. A gente tem estudantes que vai acontecer isso, eles retornam para as comunidades, estão trabalhando, sei lá, com crianças e adolescentes em projetos sociais, a partir de conteúdos que eles desenvolveram, seja na disciplina, mas principalmente nos projetos de extensão e pesquisa que vão conseguir trabalhar de maneira mais vertical dentro de uma determinada temática. Assim, né? Eu faço muito essa pergunta também para você, porque, como você disse, eu sou aluno da graduação em teatro, mas eu também já fiz parte do teatro universitário. Eu me formei lá em 2023 e teve uma influência muito grande assim, na minha vida acadêmica, na minha vida pessoal também, profissional. Quando eu fazia parte do TU, eu era bolsista do Estudo Circo, né? E através de uma entrevista que a gente fez pela TV UFMG, que eu conheci também a TV UFMG, e hoje eu estou aqui, né? Porque a gente foi também premiado na Semana do Conhecimento.
E o Teatro Universitário tem muitos prêmios, né, pela Semana do Conhecimento, pela Semana de Extensão. Isso é muito importante também para a universidade, para esse reconhecimento. Então, para mim também é muito importante, foi muito legal ter essa experiência no TU e também ter abrido outras portas também para hoje eu estar aqui apresentando um programa, Sim, assim, sim. fazer a apresentação de um videocast. E para você, Karine, e depois dessa sua formação a partir dessa sua formação aqui do TU e na universidade, como você pretende atuar, né, profissionalmente, já que você também fez parte de alguns projetos que o professor citou, também da Mostra toda, da produção e também faz parte do Grêmio atualmente, como você pretende atuar? Então, o TU ele influenciou a minha vida de uma forma muito grande e atualmente eu sou caloura da graduação de teatro também, né? Então, por mais 4 anos eu vou continuar aí focando nos estudos, pretendo fazer licenciatura, mas com a base do TU já no bacharelado, eu pretendo continuar nessa área. Ótimo. Que ótimo. Então, que seja bem-vinda na graduação também. Seja calouro também, sou veterano, mas seja bem-vinda, que a gente se encontre muito nos corredores por ali. E agora a produção, ela vai colocar algumas imagens assim de uma sala de aula do Teatro Universitário. Eu queria que vocês comentassem um pouco. Essa é a sala de aula do circo, né? É uma estrutura muito legal, onde a gente pode ver alguns tecidos, algum trapézio, algumas escritas na parede também. Essa pintura preta, ela dá essa possibilidade de escritas na parede também com giz. Professor, fala um pouco para a gente como que funciona essa estrutura do curso, como que funcionam as outras salas também, até mesmo o acervo, né? O TU, ele tem um acervo muito grande de figurinos, de cenografia. Fala para a gente um pouco também. Sim, acho que é importante, essa imagem é bem exemplar em relação ao teatro, que é a ausência de carteiras, né? A gente está muito ligado, a nossa escola é muito centrada na dimensão de carteiras e carteiras lineares, uma atrás das outras, né? E a maior parte das salas do Teatro Universitário são como essas, não tem cadeiras, assim, porque é só nas poucas aulas teóricas que a gente tem algumas salas preparadas para isso. Então, são salas em que a gente precisa ter o espaço livre para se exercitar, né, tanto corporalmente como vocalmente ali nas salas de aula. Essa, por exemplo, retrata, quando a gente vê também os tambores, isso é legal pensar no teatro, né, porque tem uma diversidade, você vai fazer teatro, mas o ator precisa conhecer um pouco de música, então precisa tocar um pouquinho. Isso é uma coisa que você também é uma possibilidade de aprender na escola. Aos poucos a gente não vai ensinar exatamente o instrumento, mas ali pequenos elementos você pode começar a conhecer, né, e a trabalhar. Isso aí, por exemplo, é um cenário, retrata o espetáculo de um dos espetáculos de formatura que está sendo construído lá na escola. E a gente tem também um acervo, isso é bem importante, você destacou, tem um que é o espaço do figurino nosso, que tem um acervo, eu não sei dizer quantas peças, mas a gente tem um mezanino bastante relevante, assim, grande, com acervos de muitos anos da escola, assim, de figurinos, e que está todo digitalizado e que pode ser, isso é importante a comunidade universitária ter acesso também, pode pedir empréstimo desse figurino. Você precisa fazer uma cena, você pode fazer o empréstimo, assim como faz de um livro, né? Assim, você pode fazer então esse acervo está ali disponível e digitalizado, muito para um trabalho ali focado que a professora Teresa Bruzzi fez, de deixar esse material bastante disponível ali, né? Para tanto os estudantes, assim, a comunidade em geral da UFMG ali. E você ocupa muito essas salas do TU também, como o professor Rogério falou sobre empréstimos também das salas, empréstimos de figurino. Anteriormente, né, antes mesmo dessas aulas, você faz parte também dessa sala de aula? Você ensaia muito lá? Como que funciona? Sim, um fato muito legal é esse, né, da gente poder utilizar de fato as salas quando elas não estão em aula. Então, durante o dia, aquilo que a gente aprendeu durante a noite, a gente pode estar colocando em prática. E é muito legal também essa parte de colocar em prática e produzir novas coisas, além das disciplinas que são ministradas. E aí o espaço fica aberto para a gente poder experimentar. Isso também do figurino, do acervo de figurinos, é bem acessível, só entrar no blog Mistura, escolher lá o seu figurino, preencher as coisas certinhas que a gente já consegue retirar, é uma coisa bem acessível e é bem legal. Que bom. E falando agora um pouco sobre espetáculos do Teatro Universitário, a gente vai colocar uma imagem de um espetáculo que foi dirigido por você, que é o espetáculo Além do Rio.
E esse espetáculo, ele se apresentou também no Festival de Teatro Negro da UFMG, como você foi citado, e ele também ganhou um prêmio, né, que é o prêmio na categoria Palco em Negro, na área de espetáculo de longa duração, no prêmio Leda Maria Martins, um prêmio muito importante na cena teatral preta, Belo Horizontina. E você poderia falar um pouco como que foi o processo de construção desse espetáculo também, quantos alunos participaram, se foram alunos de uma turma só específica ou da escola inteira, assim, conta um pouco para a gente como foi. E também sobre o Festival de Teatro Negro, se você puder falar. Tá, então, esse espetáculo surgiu de uma vontade de fazer da gente conseguir inteirar mais os projetos de extensão com a sala de aula, nesse caso. Né? Então a gente já vinha a gente estava na segunda edição do Festival de Teatro Negro. A primeira foi online, porque aconteceu na pandemia, foi uma proposição inicial da professora Denise Pedron, que me convida, o professor Marcos Alexandre, para criar esse festival. Então a gente teve uma primeira edição que foi toda virtual na pandemia, e depois essa foi a segunda edição, aí já com eu coordenando, e aí eu tinha essa vontade de falar assim, olha, porque a gente abre para inscrição de estudantes de toda a universidade, de todos os níveis, seja técnico, graduação ou pós-graduação, podem apresentar trabalhos, né, no festival, mas eu tinha vontade de ter trabalhos que foram produzidos na escola, apresentando o Festival de Teatro Negro, já que ainda os conteúdos ligados a questões étnico-raciais e ao teatro negro são, de maneira geral, ainda muito pouco trabalhados, não só nos cursos técnicos, mas de maneira geral dentro da universidade tem sido feito um esforço para que a gente, né, assim, reverta um certo epistemicídio aí que a gente tem em relação a esses conhecimentos. E aí eu proponho essa montagem, e uma das características do teatro negro é que a gente precisa de um protagonismo negro ali, e aí para conseguir ter a maior parte do elenco de pessoas negras, eu precisei complementar, porque a gente hoje, boa parte das turmas, a gente quase está ali, entra meio a meio, mas né, assim, às vezes muda ali, então não era uma turma que tinha exatamente a maioria dos estudantes que estava trabalhando com o terceiro, na época ainda a gente tinha o terceiro ano, que o curso era de 3 anos, agora que passou para 2, e aí eu convido estudantes do segundo ano, estudantes negros do segundo ano, para participar dessa montagem. Então, ela é uma montagem feita numa disciplina do terceiro ano, mas que a gente fez um arranjo na escola com ali as disciplinas para que esses estudantes que eram do segundo ano pudessem participar e realizar esse espetáculo, que é uma montagem inédita desse texto, do Além do Rio, que é um texto lá da década de 50, ele foi escrito a pedido do Abdias Nascimento, que é um importante artista aí do teatro negro, e ele tinha sido censurado naquela época e mantinha-se sem ser apresentado, até hoje a gente não tinha pelo menos notícia de montagem dele completo como a gente fez. A gente tem experimentos aqui na graduação, já teve um experimento criado a partir do texto, por exemplo, na graduação em teatro, mas a gente não tinha ele montado como a gente montou na íntegra, e foi uma experiência bastante incrível e fomos surpreendidos com ganhar o Prêmio Leda Maria Martins, que muito nos honrou, assim, de uma produção realizada com estudantes, né, de escola, do ensino técnico, alçar esse lugar de melhor espetáculo de longa duração naquele ano. Assim, isso foi para a gente muito... A gente ficou muito feliz, né, da possibilidade de ter conseguido fazer e com, né, uma temática tão importante como essa. Assim, né? Ótimo. E falando um pouco sobre até mesmo o Festival de Teatro Negro, ele acontece anualmente, essas inscrições elas podem ser feitas online, são feitas presencialmente, e também existe uma época do ano que esse festival ele é realizado, ele pode ser realizado em outras épocas do ano também? Ele teve 3 edições, uma virtual e 2 de maneira presencial, e ele tem sido feito de maneira bienal. Então, é possível que ano que vem a gente possa realizá-lo. A gente sempre tem, às vezes, limitações por causa de questões orçamentárias, nem sempre é fácil, né? Mobilizar demanda um esforço aí, por mais que a gente trabalhe essencialmente com obras produzidas pelos e pelas estudantes da universidade, a gente acha importante ter um cachê de remuneração ali por aquele trabalho que é apresentado, uma vez que a gente precisa também fomentar essa dimensão do próprio trabalho, né? De pensar que é uma profissionalização desses estudantes, e aí a gente às vezes
né, dependemos da possibilidade de levantar esse orçamento para que a gente consiga realizá-lo, mas a princípio ele tem previsão para acontecer normalmente no segundo semestre do ano que vem. Ele acontece. E aí a gente divulga normalmente o edital de inscrição pelas redes da universidade, de maneira geral, e como eu disse, aberto a todos os estudantes negras da universidade, independente do nível de ensino, assim, né? Pode participar e inscrever os trabalhos. E Karine, você vai ter formato já, se essas inscrições abrirem no ano que vem, né? Mas você é uma caloura da graduação, você pretende se inscrever nesse festival também? Com certeza. Que ótimo. E falando agora sobre os espetáculos de formatura do Teatro Universitário, você está se formando agora, no fim deste ano. E conta pra gente um pouco também como funciona a construção de um espetáculo de formatura, né? Como se dá esse processo, essa relação sua com a turma, porque é uma turma também relativamente grande, né? Onde tem mais pessoas. Então conta pra gente um pouco como funciona esse processo do início ao fim e essas apresentações também. O nosso processo começou um pouquinho antes desse semestre, na verdade. A gente recebeu o texto do semestre passado e aí a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre, nas aulas de visualidades com a professora Tereza Bruzzi. E a partir disso a gente começou esse semestre a criar cenas, a criar o que seria de fato o espetáculo e a entender melhor como seria na prática. E aí quem está dirigindo a gente é o professor Rogério Lopes. Está sendo bem legal, né? Apesar de ser muita gente, ideias diferentes, muitas opiniões juntas, está sendo muito legal poder abrir a escuta para entender outras possibilidades de projetos. E como que contém essa ansiedade assim, para se apresentar e depois formar, ser lançado no mercado, né? Porque há uma ansiedade muito grande em apresentar, porque o Teatro Universitário é uma escola muito antiga, então ela é muito reconhecida, assim, não só na cena teatral belo-horizontina, mas em Minas Gerais e no Brasil também. Então, muitas pessoas vêm para assistir os espetáculos de formatura do TU, que são muito bem falados, inclusive. Como contém essa ansiedade para apresentar no final do ano? Como que vocês, a turma como um todo, contém isso? Não contém, né? A gente lida com a ansiedade, mas é isso, é o tempo todo já pensando no futuro. Essa ansiedade é presente o tempo todo. Que ótimo. E falando ainda sobre esses espetáculos de formatura, a gente vai colocar mais duas imagens aqui. E são dois espetáculos dirigidos pelo professor Rogério no ano de 2017. Essa primeira imagem é do espetáculo Os Negros e a segunda imagem é do espetáculo A Cerimônia. E o interessante disso é que são espetáculos que foram dirigidos por você por uma mesma turma, né? Nesse ano de 2017. Conta pra gente um pouco qual foi o maior desafio também, né? De dirigir uma mesma turma e como que está sendo o desafio de dirigir essa turma agora. Esse ano, né? O Teatro Universitário ele também tem duas formaturas, mas só com direções diferentes e turmas diferentes também. Mas conta um pouco como que foi o desafio desse processo. Então, foi bastante desafiador, porque isso foi em 2017 e foi a primeira vez que, de fato, no Teatro Universitário a gente teve uma turma com 50% dos alunos eram negros se formando. E aí eu achei que isso precisava ser marcado de alguma maneira. Falei, isso precisa ser destaque, isso precisa ficar de alguma maneira na história da escola, porque é a primeira vez que no estado em que a gente tem a maior parte da população negra, né, assim, na distribuição demográfica do estado, a gente tem, num curso tão antigo como o TU, uma turma com metade dos alunos negros. E aí eu chego no texto do francês Jean Genet, que é Os Negros, e que ele exige que o texto seja atuado só por atores negros. E aí, como eu fiquei muito encantado com a possibilidade de montar esse texto, eu, então, consegui um outro texto de um autor também do Teatro do Absurdo, que é a mesma linha do Jean Genet, mas aí do Fernando Rabal, para os estudantes brancos montarem. Isso foi, eu diria, revolucionário, talvez, ali na escola, porque foi um momento de bastante embate, assim, porque foi a primeira vez que a gente descobriu que tinha estudantes brancos na escola, curiosamente. Porque os estudantes negros, normalmente a gente é sempre apontado, né? A cultura afro, a cultura negra, então a gente é sempre carimbado nesse lugar.
mas as pessoas brancas normalmente não têm essa localização, não são apontadas como brancas. E nesse momento a gente tinha sim 2 turmas que estavam se formando, era o elenco branco e o elenco negro da escola. Esse processo foi muito importante porque a gente teve um processo conduzido como bolsista, minha na época, que é a Riquelme, que fez o projeto que a gente chamava de Narrativas Negras, em que a gente discutia as mazelas do racismo em nossa sociedade, assim, e esse entendimento desse pertencimento étnico-racial, né, para a construção dos espetáculos, porque quando você vai construir um espetáculo, não é só simplesmente ir lá e trabalhar aquela, né, a gente precisa entender como é que os estudantes que estão trabalhando aquela temática têm o entendimento dela. Então foi um espetáculo, foi bastante intenso os 2 processos, assim, já que é uma temática que hoje a gente tem conseguido conversar mais, né, mas ela ainda é bastante difícil de lidar, né, e foram 2 espetáculos que se apresentaram muito depois de formados. Os negros ficaram acho que uns 4 anos em cartaz, a gente apresentou em diversos estados, né? A gente teve no Rio, teve em Santa Catarina, em Minas, a gente apresentou muito no interior de Minas, assim, que é essa possibilidade da escola também de você se formar e levar o espetáculo para apresentar em outros eventos, em outras ocasiões, assim. E o desse ano tem uma característica bem importante que tem a ver com a sua pergunta sobre as outras possibilidades de atuação dos estudantes, porque a dramaturga do texto, o texto é escrito pela Nayara Leite, que é uma ex-aluna que estava no espetáculo Além do Rio, ela fez esse espetáculo comigo, ela é uma ex-aluna do TU, ex-aluna da graduação em teatro e atualmente estudante do mestrado em artes da Escola de Belas Artes. E a dramaturgia dela, ou seja, aquilo que você observa sobre, né, a pessoa que vai, outras habilidades além da atuação, é isso. E aí eu conheci esse texto dela num projeto chamado Janela da Dramaturgia, que foi feita uma leitura dramática, uns 2, 3 anos atrás. E aí esse ano eu propus para a turma, de Karine, para montar, elas toparam, e a gente está desenvolvendo então esse texto que tem uma relação de pensar a dimensão do transporte na região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma questão, né, assim, muito por um ponto de vista feminista, assim, que é o ponto de vista a partir do qual a Nayara escreve de uma mulher negra, preta, de periferia, assim, né, que está lidando com as agruras desse transporte coletivo, público, né, que nós temos, assim. Então esse é o processo que a gente está, e eu fico muito feliz disso, de estar trazendo exatamente isso, um texto de uma ex-aluna da escola para ser então utilizado como base para a formação dessas estudantes que agora estão concluindo o curso. É muito legal isso que você está falando, porque esses alunos eles se formam e depois eles retornam para a escola de uma outra forma, né? Você também foi um aluno da escola, né, do Teatro Universitário, hoje você é professor e coordenador pedagógico, então isso é muito interessante também. E pessoalmente falando também, Os Negros foi um espetáculo que me tocou muito, inclusive foi o espetáculo que motivou a entrar no TU. E hoje eu fiz parte do TU, me formei também. E falando sobre os espetáculos de formatura ainda, eles já têm algumas datas de apresentação, já tem local também, e como que está sendo, assim? Karine, você observou da outra formatura que começa Dia 29 de novembro. Dia 29 de novembro, que é o espetáculo que a professora Juliene Lely está dirigindo, junto com a professora Maria Clara e a professora Helena Mauro, lá da escola. Então, 29 de novembro na Funarte. É um trabalho que elas estão desenvolvendo a partir do circo, assim, me parece uma ideia de trabalhar com cabaré, teatro-circo, com cabaré, assim, que elas estão construindo. E a gente, então elas ficam em cartaz até o dia 7, na Funarte, e na sequência a gente inicia no dia 10 com receita de Nayara Leite, com a outra turma de formandos, e vamos até o dia 21. A entrada é gratuita, basta chegar, né, uma meia hora antes para retirar as cortesias. Tentar não deixar para ir no último dia, porque as pessoas tendem sempre, e aí lota, as pessoas não conseguem assistir, porque a gente, né, assim, tem muitos lugares, mas há uma cultura um pouco disso, então pedir para as pessoas que forem curtir os 2 espetáculos, que possam, né, irem, né, a gente tem o decorrer de toda a temporada ali para assistir. Então, eles ficam aí de finalzinho de novembro até dezembro na Funarte em cartaz. Ótimo. E Karine, você enquanto aluna da escola, como você avalia essa sua experiência no Teatro Universitário? E também se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que têm vontade de entrar no Teatro Universitário, qual mensagem você deixaria para elas? Tá.
Eu avalio como uma experiência incrível. Eu ainda não sei como eu vou superar sair do teatro universitário, mas foi uma experiência muito enriquecedora, tanto para mim pessoal quanto profissional, tanto que me influenciou a entrar na graduação. E uma mensagem que eu deixo para os meus queridos futuros colegas que entrarão no teatro universitário entrem, experimentem, usem e abusem de tudo que tiver oportunidade de usar no TU, porque é muito importante participar de tudo, gente. E essa mesma pergunta vai para você, professor, agora nessa perspectiva do professor e do coordenador, qual a mensagem que você deixa também para esses alunos que têm interesse em entrar no teatro universitário? Então, o teatro universitário, eu acho que ele é uma porta de entrada para a universidade. Eu descobri que eu podia fazer a universidade fazendo teatro universitário, lá na década de 90. Porque como eu precisava trabalhar, então era um curso noturno, e eu imaginava que não era possível fazer, né, a graduação, porque como é que eu ia trabalhar e estar na universidade? E aí, quando eu vou fazer o teatro universitário, eu descubro esse mundo da universidade, descubro que eu podia ter bolsa de pesquisa, bolsa de trabalho, e eu falo, gente, eu posso fazer uma graduação. E aí começa a minha trajetória, né? Depois do teatro universitário eu continuo fazendo minha trajetória com graduação nas ciências sociais aqui na Fafiche, aí vou fazer doutorado, enfim, vou seguir a minha... E foi essencial a minha entrada no teatro universitário, que é um lugar de onde eu entrei e, na verdade, acho que eu nunca saí, assim, desde os meus 18 anos, porque eu me formei, aí continuava... às vezes trabalhando com estudantes que ainda estavam, né? A gente une projetos que estavam ali, eu estava na graduação, mas voltava atuando em projetos lá dentro. Às vezes ensaiava coisas de grupos, né? Que a gente tinha enquanto estudantes ali dentro. Fui substituto na escola em 2005 e 2011 e retorno como professor efetivo, assim, né? Então acho que é uma ótima oportunidade para você começar a conhecer a universidade e realizar o sonho aí para quem tem esse desejo de se tornar ator e tentar se exercitar nas mais diferentes possibilidades, né, de atuação, assim. Eu acho que o fato de estar dentro de uma universidade como a UFMG, que tem a infraestrutura que a UFMG possui, é bastante importante e pode te potencializar nisso, né, em você alçar outros voos ali, para além da própria formação teatral, assim, né? Acho que é isso, assim, é um bom caminho aí para começar enquanto jovem, assim. Perfeito, muito obrigado. O nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer imensamente, né, pela presença de vocês dois, Rogério e Karine. E vocês também podem achar a gente no TikTok, através do @UFMGBR. Se inscreva também no nosso canal do YouTube e deixe o seu like no nosso vídeo. Até a próxima, gente, e tchauzinho. Mostra sua UFMG.